Desde o ano passado, que o IFCE, aqui de Iguatu, faz um estudo sobre o cultivo do trigo. Eu lembro que eu estive lá no ano passado, num dia de campo, e hoje quem pagou o pato foi Daniela Lima, no meio do sol quente, esturricante. Rachando a muleira. Rachando a muleira. Foi lá novamente no IFCE Cajazeiras acompanhar esse trabalho de cultivo do trigo. Como é que tá lá por lá, hein, Daniela? Exatamente, Paulinho, rachando a muleira para ver essa novidade que é o plantio de trigo aqui no município de Iguatu, em especial nas dependências ali do IFCE Campus Iguatu, unidade Cajazeiras. Esse cultivo, Paulinho, faz parte de um experimento do professor Braulio e já tem dado aí bons frutos, bons resultados, pois ele já conseguiu detectar o período de plantio, o melhor período de plantio, já conseguiu perceber que vale a pena fazer essa experiência, ter o plantio de trigo aqui no município de Iguatu. Muito em breve haverá a possibilidade, inclusive, de fazer a troca de sementes, né, de exportar as sementes para outros municípios, repassar as sementes também para alguns comerciantes aqui de Iguatu, alguns empresários que inclusive já procuraram, mas o momento agora ainda é de estudar o que já foi plantado. E como a gente conversava com os participantes de lá, realmente Iguatu tem sim potencial para a plantação de trigo, apesar de nunca ter sido experimentado, mas a partir dessa experiência que já tem aí se encaminhado através do IFCE, a gente conseguiu perceber que tem sim já essa ideia plantada e com bons frutos. A gente conversou com alguns palestrantes que estavam nesse dia de campo. Logo pela manhã aconteceram algumas palestras, algumas virtuais, outras presenciais, com pesquisadores, com profissionais da área, pessoas de outras universidades, de outros estados até, repassando seus conhecimentos e um pouquinho da história também do trigo no nosso país e também no Nordeste, aos alunos dos diversos cursos do IFCE e também algumas autoridades que estavam por lá. A gente vai trazer a conversa com o diretor-geral do IFCE Campus Iguatu, Francisco Weber, falando dessa experiência inovadora e ousada do IFCE em também abraçar a ideia de plantar trigo em pleno sertão cearense, em pleno centro-sul, no município de Iguatu também. Muito bom dia, Daniela, e bom dia aos ouvintes da Mais FM. De fato, foi uma manhã bastante produtiva para a nossa instituição. Quando realizamos o segundo dia de campo do quarto experimento da cultura do trigo, um momento de pesquisa de certa forma inovador, porque é uma cultura rara na nossa região, em particular em nosso estado, é um estado que muito mais importa do que produz e exporta, e obviamente uma oportunidade para a instituição apresentar a toda a nossa comunidade acadêmica e também a comunidade externa as nossas experiências, não só de ensino e extensão, mas também de pesquisa. É um momento importante que também, de certa forma, serve para que a gente possa divulgar, né, o papel da instituição como campus agrícola, uma escola fazenda, uma ex-escola agrotécnica, à disposição da sociedade, à disposição da comunidade externa. E, de certa forma, também provando mais uma vez o papel da ciência, né? Como a ciência quebra tabus. Nós somos uma região ao longo de todo o tempo desfavorecida do ponto de vista da questão climática, mas a gente mostra como esses equipamentos de educação que estão espalhados em todo o Ceará, como o IFCE, são importantes e são indutores, né, no fomento à nova pesquisa e, obviamente, com o intuito de fazer essa pesquisa se transformar em algo concreto para a sociedade, buscando aí melhorias para todo o estado. Esse dia de campo, Francisco Weber, mostra também a importância da universidade, do IFCE, ser um pouco ousada, de trazer a experiência, de tentar fazer e mostrar os desafios que são possíveis serem superados. Para toda iniciativa, Daniela, principalmente quando essa iniciativa ela é ousada, ela é corajosa, há necessidade sempre de ter um primeiro passo, né? E aí o primeiro passo foi dado aqui pelo nosso professor, doutor, pesquisador, o Braulio Gomes, que iniciou essa pesquisa de forma assim, muito incipiente, contando obviamente com a parceria da Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, contando também com a parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e agora com a presença aqui também do Poder Público Estadual e Municipal, onde é muito importante que haja essa mobilização, né, para que a gente possa alcançar um objetivo tão importante e tão científico como esse. São necessários
várias mentes, várias mãos. E a gente está mostrando e colocando o Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu, à inteira disposição nessa pesquisa tão importante e inovadora. Inclusive hoje teremos aqui a presença do nosso reitor, que vai participar logo mais à noite da cerimônia de certificação de curso, e nós estaremos também apresentando esse importante resultado iniciado em tão pouco tempo. A fala do diretor, a alegria, né, de poder também abraçar essa causa, essa experiência que é a cultura do trigo aqui no nosso município, e quem sabe inclusive os produtores iguatuenses possam realmente produzir nas suas terras o trigo, né, essa cultura tão milenar. E quem também conversou conosco e palestrou nesse dia de campo sobre a cultura do trigo no município de Iguatu, em especial no IFCE, foi o Pedro Gomes, ele que já tem uma experiência em Minas Gerais. Inclusive há uma parceria com a Universidade Federal de Lavras de Minas Gerais nessa plantação, nessa experiência realizada aqui no município de Iguatu. Ele conta um pouquinho da sua experiência nesse cultivo. O Ceará, a gente está caminhando nesse processo do trigo. O Ceará tem tradição no beneficiamento de trigo, porque a gente tem grandes empresas de nome internacional e nacional. Os grandes moinhos brasileiros são cearenses. E agora a gente está trazendo essa cultura que originalmente é produzida pela região sul, mais de 90%, para regiões mais tropicalizadas. Isso incluindo o Ceará, que é fruto de uma pesquisa que já vem desenvolvida há cerca de 2 anos. E Iguatu, por eu ser iguatuense também, e a gente ter esse contato aqui, essa abertura aqui no Instituto Federal de dar a oportunidade de a gente fazer experimentos aqui em campo com cultivares, é uma região que está dando o pontapé inicial para essa cultura, e de uma forma que possa entrar não só para as grandes produtores, mas para os pequenos produtores, principalmente na relação de segurança alimentar para o pequeno produtor da subsistência, que é uma cultura de ciclo rápido aqui no Nordeste, aqui no Ceará. Ele reduz muito o ciclo para 75 dias e tem uma produtividade bem acima da média nacional. Quais são os desafios que aqueles que querem enfrentar essa nova experiência já devem se preparar aqui no Centro-Sul Cearense? Primeiro, a gente responder essas questões de como manejar, por conta que ele se comporta totalmente diferente das outras regiões, por ter um ciclo mais rápido, requer uma atenção especial, e ter acesso aos insumos para a cultura do trigo, que são os básicos também, como a semente de qualidade, que é uma questão que a gente vai trabalhar a partir de agora, a qualidade das sementes para produzir sementes de trigo aqui no Ceará, em vez de ter que comprar das regiões produtoras de trigo do sul, que tornaria esse projeto inviável por conta de frete, da questão de logística, e ter a cultura de produzir trigo, ter coragem de expandir, ter coragem de inovar e ter coragem de implementar essa cultura. O produtor é muito conservador muitas vezes por questões de não poder arriscar tanto, mas ter coragem de testar nas suas áreas. E aqui a gente vê um experimento, cerca de 200 metros quadrados. O dobro desse experimento pode abastecer uma família de 5 pessoas, e pensando em agricultura familiar, o trigo pode ser cultivado em canteiros, como hortaliças, então no mesmo sistema, então de fácil manejo, fácil produção e fácil beneficiamento, e presente a nossa alimentação todo dia, né? Todo dia, com pão, com bolo, e o trigo está presente, uma produção ainda mais de qualidade, uma produção sem agrotóxicos, uma produção muito mais saudável. Você falou do pequeno produtor. O IFCE, inclusive, tem vários projetos e também tem trabalhado bastante nessa área. É possível que o pequeno produtor que esteja nos acompanhando nesse momento consiga produzir o trigo no município de Iguatu, mesmo sem grandes valores, sem o poder aquisitivo mais elevado, de começar essa nova experiência? Sim, é possível. A gente superando esses gargalos que eu falei, principalmente da semente, do insumo. Isso é até uma questão que a gente veremos com o governo do estado, se ele pode disponibilizar semente, porque ele pode produzir dessa forma de canteiros semelhante ao que está sendo produzido aqui, e não terá tantos desafios quando a gente pensa em trigo, pensa em lavouras gigantescas de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, totalmente mecanizado. Não, por um trigo de subsistência ele pode ser feito de forma de canteiros, para um produtor, para uma família, e ter uma segurança na alimentação. Em cerca de 75 dias tem produtividade, e pode ser a alimentação dessa família durante um ano, complementando outras culturas como milho e feijão. Além do mais, ele também pode ser utilizado como ração para os animais. Então é uma oportunidade, uma nova oportunidade que o produtor, um leque que o produtor tem na sua disposição das culturas que ele pode ser implementado aqui na região.